Bom, fui convidado a partilhar com vocês hoje, trazer uma formação sobre o tempo litúrgico do Advento. Então, hoje, por ser a festa, a solenidade da festa do Cristo Rei, já nos mostra antecipadamente um novo período que nós iremos viver posteriormente, que é o período do tempo do Advento. Se a gente for ligar todo o ano litúrgico, toda a história do ano litúrgico, como que isso acontece, a gente pode perceber que os tempos mais importantes da igreja, no seu sentido assim litúrgico, eles são sempre precedidos com esse tempo para demonstrar para a gente uma grande solenidade que há de vir. Por exemplo, se a gente pegar o tempo da Quaresma, que é o tempo onde nós nos preparamos justamente para a solenidade da Páscoa, como vai dizer Santo Agostinho, que é a mãe de toda a solenidade. Assim também, nada diferente quando nós vamos viver o tempo do Natal, a solenidade do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O período que nos prepara para essa grande solenidade do Natal é o período do tempo do Advento. Então, quando a igreja inicia o tempo quaresmal e o tempo do Advento, é porque depois, ao finalizar esse tempo litúrgico, é que vai chegar a grande festa ao qual o nosso coração precisa estar voltado a essas duas grandes solenidades. O período do tempo do Advento, ele é um período onde nós estamos esperando uma vinda, como vai dizer a própria palavra, né, Advento, que vem do latim adventus, né, advere, que significa aquele que está a vir, a vinda, a chegada, a aproximação de alguém importante. Então a igreja adotou, né, essa palavra do latim justamente para reverenciar aquele que está a vir aos nossos corações, que é o próprio Cristo, aquele que está para vir aos nossos corações. Só que nós não somos judeus, certo? Nós somos o quê? Somos católicos. Então a vinda de Cristo, ele já veio. Então nós, 2000 anos atrás, nós soubemos pela tradição da igreja que Cristo veio, redimiu a humanidade, foi assento ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E como vai dizer o dogma da igreja católica, né, no catecismo da igreja, existe um dogma que diz que Cristo vai julgar os vivos e os mortos. Então ele ainda vai voltar. Então, assim como São Bernardo de Claraval, nesse ponto, ele vai separar que Cristo ele tem 3 vindas para a humanidade. A primeira delas é a vinda no seu nascimento. Cristo nasceu, veio ao mundo, nasceu lá no estábulo, em Belém. A sua segunda vinda é quando ele voltar na sua forma gloriosa, que é quando ainda nós estivermos neste mundo. Nós estamos esperando essa chegada. Então o tempo do Advento também nos prepara para esse tempo da segunda vinda de Cristo. E a terceira, que é a vinda de Cristo cotidianamente. Aonde que ele vem cotidianamente aos nossos corações? Pela Santa Amada Eucaristia. Então o nosso coração, o período do tempo do Advento e da Quaresma, eles são única e exclusivamente para nos prepararmos sempre para essa vinda. Só que existe um grande problema, um grande obstáculo para a nossa vida, que é o próprio pecado. Então por isso que a igreja coloca esse tempo litúrgico para nos preparar para esses pontos únicos para a história do tempo litúrgico de Cristo, para nos deixar mais atentos, para nos deixar mais vigilantes. Se nós formos pegar toda a leitura da liturgia nesse tempo do Advento, nós vamos observar muito as menções que Cristo faz em Mateus 24, Mateus 25, que é onde ele fala para nós prepararmos o nosso coração. Por exemplo, quando ele vai falar para a parábola das 10 virgens, no capítulo 25, no versículo 3 do Evangelho de São Mateus, ele vai falar assim: vigiai e orai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora que Cristo vem. Então, esse tempo é para nos deixarmos mais vigilantes, mais atentos, e não só esperar esses tempos litúrgicos para ficarmos atentos, mas esperar todas as semanas, todos os dias, para que o nosso coração esteja atento, para que Cristo possa vir aos nossos corações. Então, esse tempo litúrgico, ele nos prepara nessa vida espiritual para nós termos mais vigilância. Como por exemplo, né, ainda mencionando a questão da parábola das 10 virgens. 5 virgens ficaram com a sua lamparina acesa,
e as outras acabaram não tendo a sua lamparina acesa. Isso significa que aquelas que deixaram as suas lamparinas tornarem-se apagadas, significa que elas deixaram de cuidar daquilo que o próprio esposo delas pediram para que elas tivessem uma atenção. E que elas foram fazer? Saíram do lugar, foram buscar, o óleo para alimentar a sua lamparina fora, e quando voltou, já não estava mais entre o esposo. Bateu a porta, ficaram desesperadas, mas aí o próprio esposo disse para elas que não o conhecia. Por quê? Porque elas não obedeceram à voz do próprio esposo. Na parábola que Cristo aqui menciona, o esposo é o próprio Cristo, o esposo da igreja. A esposa, que é a igreja, é a esposa do próprio Cristo, do esposo. Então, se nós não ficarmos vigilantes, mantendo o nosso coração com as chamas da caridade, ou seja, da santidade de vida, para nós deixarmos o nosso coração mais atento, mais flexível à aceitação daquilo que Cristo quer nos ensinar, nós não vamos conseguir ter esta vigilância. Então a caridade em nosso coração vai ser apagada. A caridade do nosso coração, ela não vai ser sustentada. A caridade do nosso coração, que é a santidade de vida, ela vai ser desleixada. Nós vamos deixar para depois, para alimentar a nossa vida espiritual, sendo que esse período litúrgico é para nos preparar para esse único objetivo. Então, temos que manter a nossa atenção, temos que manter a nossa vigilância, temos que manter essa vigilância em sentido do quê? Em sentido da tentação do pecado, em sentido do pecado tentar cada vez mais arrancar do nosso coração a graça da santidade, a graça da santificação, que nos dá a graça de se tornarmos santos e por consequência assim sermos salvos. Então esses tempos, esses períodos do tempo do advento, Cristo, por meio da igreja, pelo Espírito Santo, nos exorta a mantermos a vigilância, a mantermos sempre a nossa atenção, a olharmos para o nosso coração e termos, saber que aqui dentro do nosso coração existe um tesouro que Cristo redimiu justamente para nos dar a graça de sermos salvos. E aí a gente precisa manter essa atenção. Uma coisa assim que quando eu estava preparando a formação de hoje, eu queria trazer muitas outras coisas aqui, mas como a gente é um ser humano, então a gente é criaturas sensíveis, não no sentido emocional, sensível não no sentido emocional, que chora, que fala alguma verdade dói, não é nesse sentido, mas a gente é criaturas sensíveis por causa de nós temos como posso dizer, a gente é muito voltado às coisas assim, que são mais materiais, vamos dizer assim. E às vezes quando nós vamos fazer o Natal, já que o Advento nos prepara para o Natal, nós gostamos de enfeitar as nossas casas, gostamos de preparar a árvore de Natal, colocar aquela bolinha colorida na árvore, colocar o pisca-pisca, que as crianças gostam muito. A gente gosta de enfeitar a nossa casa, mas mal sabemos a grande influência que o catolicismo tem em relação a esses enfeites. Até mesmo um pagão não tem noção das grandes realidades do catolicismo dentro da sua casa quando ele enfeita o Natal. Quando, por exemplo, nós pegamos a própria árvore, a árvore do Natal, ela tem uma história junto com um santo chamado São Bonifácio. Bonifácio, assim como na época da Idade Média Ascendente, que é dos anos 475 até os anos 1000, que é onde a igreja preparou, por meio dos missionários, a grande evangelização aos bárbaros. São Bonifácio, assim como São Gregório de Tours, que foi para a França com São Remígio, como São Patrício e Santo Agostinho de Cantuária, que foram para a Inglaterra e morreram mártires para evangelizar os anglo-saxões, que eram bárbaros. Assim, São Bonifácio foi enviado também uma missão aos Hermanos, que é onde é o território do país da Alemanha. Então São Bonifácio, quando ele estava lá como bispo, ele viu que entre os germanos, que não pode se chamar de cultura, mas entre os bárbaros ali, chamados germanos, eles tinham um certo temor a um falso deus, que era um deus chamado o filho de Odin, o Thor, o famoso Thor, da Marvel. Eles tinham medo desse falso deus, que é um ídolo, de Thor, se eles não oferecessem as crianças a um determinado
período do ano, que seria por volta no mês de dezembro, eles seriam aniquilados por meio de um raio. E aí Bonifácio, vendo, né, essa idolatria e esse costume se tomando conta ali, aonde ele estava como bispo, né, na sua região diocesana, ele resolveu, quando chegou o momento do sacrifício de uma criança, interromper esse sacrifício. E ele disse que se eles não fizessem esse sacrifício, não poderiam ter medo de que Thor não iriam aniquilar, porque Thor nem existe. Mas ele trouxe uma reflexão. Ele disse: a árvore que vocês deveriam reverenciar é a árvore da cruz, aonde Cristo morreu pelos nossos pecados e no terceiro dia ressuscitou. Então este Deus é um Deus verdadeiro, aonde vocês deveriam crer, porque o fruto desta árvore é o amor de Cristo, é o próprio Cristo, porque a cruz sem Jesus não tem sentido para nós, tem sentido justamente por causa da redenção. Então ele começou a evangelizar os germanos, e ao mesmo ponto ele disse: eu arrancarei esta árvore do meio de vocês com machado. E aí tem até uma fotinha dele dando machadadas, né, na árvore, derrubando a árvore. E por fim os germanos viram que esta tradição idolátrica, né, no meio deles era uma tradição errada. E aí São Bonifácio evangelizando, mostrando para eles que eles não deveriam temer esse Deus, mas o Deus verdadeiro, que é o próprio Cristo. Eles se converteram. E a gente leva esse símbolo da árvore dentro das nossas casas. Que aí, a partir daí veio esta questão de cultivar, né, o símbolo da árvore, lembrando dessa tradição evangelizada por São Bonifácio. As luzes, por exemplo, as luzes foi cultivada por meio de uma santa chamada Santa Lúcia. Agora eu não sei se é Santa Luzia ou Santa Lúcia, eu não tenho a precisão sobre esse fato. Mas eu sei que é uma santa que morreu no século IV, né, no ano 304, 9 anos antes do Edito de Milão, que é onde teve a liberdade religiosa dos cristãos, né, no Império Romano. E a Santa Lúcia, ela tinha o costume de ir às noites, né, como o Império Romano perseguia os cristãos e matava os cristãos naquele período, a Santa Lúcia ia pelas madrugadas para alimentar os cristãos e os pobres com alguns alimentos. E sabe o que ela fazia? Levava as velas sobre a sua cabeça, para mostrar ao povo que era uma católica, uma caridosa, querendo levar o alimento, o sustento e o conforto para aqueles pobres no meio da madrugada, porque se saísse o Império Romano aniquilaria essas pessoas. E essa tradição foi se tomando costume, assim como da árvore, de enfeitar a árvore com luzes, né? Até mesmo as casas com luzes, também simbolizando aquilo que diz em João capítulo 12, versículo 12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então mostrando e retratando que a palavra, o próprio Cristo é a luz. E também Lúcia, né? Lúcia ou Luzia também é derivado da própria palavra luz. Então a gente já vê que pela tradição cultivada pelo catolicismo, meio aos enfeites do Natal, tem uma tradição também por meio de uma santa. E assim sucessivamente. Por exemplo, a gente tem o próprio São Francisco de Assis, né? A gente viu que o próprio Papa Francisco, alguns anos atrás, fez até um mini documento sobre a importância de colocar o presépio dentro da sua casa. Ele também levantou um presépio em sinal também de devoção que tinha no nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele chamou, na verdade ele, naquela vida espiritual profunda, altíssima, né, com tanta santidade igual a São Francisco de Assis, tendo como posso dizer, este amor, né, ao menino Jesus, esse cultivo dentro da sua alma pela vida espiritual que deveriam todos ter, né, no meio do Natal, resolveu levantar um presépio dentro de uma pequena cidade na Itália. E a cidade era tão pequenininha que depois, mais adiante, depois dele levantar esse presépio, a cidade se tornou um grande evento turístico. Até mesmo hoje, quando eles vão nessa cidade, as pessoas visitam para ver o presépio de São Francisco, e um lugarzinho onde ele ficava dormindo ali, enquanto levantava o presépio. E o próprio presépio de São Francisco tem uma simbologia perfeita, que, por exemplo, nós fomos levantar a questão do advento e fazer uma analogia com a nossa vida espiritual e católica. Nós, como todos os católicos, deveríamos ter dentro da gruta do nosso coração a devoção à Virgem Maria e a devoção ao glorioso Pai São José, que é aqueles que residiram vendo Jesus ali. Quando nós lemos em Mateus capítulo 2,
e versículo 52, que o próprio texto de São Lucas vai dizer que Cristo crescia em sabedoria, graça e maturidade. É o que nós deveríamos ser quando nós começamos a iniciar a nossa vida espiritual: crescer em sabedoria, em graça e maturidade espiritual. Então a nossa vida espiritual, ela deve crescer, mas ela só vai crescer por meio do cultivo dessas devoções. A devoção ao nosso Senhor Jesus Cristo, menino Jesus primeiramente, e crescer também em devoção à Virgem Imaculada e também ao glorioso Pai São José. Porque senão é esse menino Jesus que nós, no Natal, nós louvamos, nós adoramos, nós nos felicitamos, né? Porque o Natal chegou. O Natal é a esperança da nossa conversão e também da nossa esperança de possuirmos o céu. De nada vai valer se nós não cultivarmos esse menino Jesus que nós recebemos em nosso coração, para, por meio dessas devoções, crescermos em sabedoria, estatura e graça diante de Deus. Então, essa gruta, esse presépio que São Francisco levantou, é uma simbologia do que deveria ser o nosso coração no sentido católico de ser. Se nós pegarmos também até mesmo uns animaizinhos que estavam dentro dessa gruta, tem a ovelha, tem a cabra, tem o boi, tem o burro, o jumento, né? O burro é muitas das vezes a gente, né? Quando não quer crescer em sabedoria. Mas se nós pegarmos esses animais, tem uma simbologia perfeita do que deveríamos ser para Jesus. O animal, por exemplo, o boi, o que ele simboliza? O sacrifício. O boi é a primícia do sacrifício no Antigo Testamento. Quando nós vemos o sacrifício dos animais, um deles é o boi. Então, para a gente de fato viver esse tempo do advento, preparar o nosso coração para receber Jesus, assim como na quaresma fazemos penitências para sabermos a verdadeira redenção e nos aprofundarmos na redenção de Jesus, quando ele morreu por nós, assim também o tempo do advento deveria ser um período de sacrifício, um período de penitência, um período de amor a Jesus. Se nós somos devotos de São Francisco e nos admiramos porque ele é tão santo quanto foi ele, deveríamos pelo menos admirar e imitá-lo, porque assim ele mesmo vai dizer, né? Os santos não são feitos para serem admirados, mas para serem imitados. Então, se nós temos um amor por São Francisco, por aquilo que ele é, também vamos ter e possuir por aquilo que ele também se tornou por meio do sacrifício para Jesus. Então, esse tempo do advento deveria ser um tempo de sacrifício, um tempo de penitência. Não é comum nós termos isso no tempo do Natal, mas lembrarmos que esse tempo do Natal também foi um momento de sofrimento para Jesus, porque ele é um rei. Hoje é a festa do Cristo Rei, certo? Mas qual dos reis que nasceram numa gruta, num estábulo onde é alimento de animais? Qual rei nasceu? Nenhum rei nasceu. Só o próprio Deus nasceu numa gruta onde é alimento de animais. Aonde os reis, quando vão nascer, os príncipes, né, os futuros reis, ou talvez aqueles que tiveram seu pai falecido enquanto ainda eram pequenos, onde que eles viveram? Num berço cheio de ouros, revestidos de prata, de púrpuras, né, com belas imagens. E o nosso Cristo nasceu onde? No meio de uma palha. Então essa reflexão que deve trazer o nosso coração também, que o tempo do advento é um tempo de se preparar também por meio do sacrifício, porque o rei dos reis nasceu em meio ao sofrimento. Imagina as preocupações com o pai São José, não sabendo o que será depois, sabendo que o rei Herodes estava querendo matar o teu filho, preocupação por falta de vida financeira, não sabe onde eles estavam. Que loucura que foi aquela vida da Sagrada Família. E nós vamos achar que só por viver no tempo do advento é um tempo de tranquilidade, de delícias, de comer um peru no meio do Natal. A gente deve refletir também por meio do sacrifício, quanto Cristo sofreu também ali para nascer, para sofrer por nós. A predestinação do próprio nascimento do menino Jesus, do menino Deus, era justamente qual? A morte, morrer pelos nossos pecados. Isso deve doer no nosso coração. O nosso padroeiro aí da congregação mariana, Santo Afonso Maria de Gório, escreveu um livro maravilhoso, com reflexões profundíssimas sobre a encarnação, o nascimento e a infância do menino Jesus. Ele retratou esse começo, a vida primitiva de Jesus, de modo assim tão bonito e belo, que como ele tinha um amor e uma devoção à paixão de Cristo, ele retratou mostrando o quanto foi o sofrimento do menino Jesus enquanto nasceu.
Então deve doer o nosso coração saber que um Deus vai nascer para morrer. Então a simbologia que se tem do presépio com o boi deveria ser para nós, dentro do nosso coração, a gruta do nosso coração, o estábulo do nosso coração deveria ser também um sacrifício, para louvar e bendizer a Jesus no Natal. Um outro animal que é a própria ovelha. A ovelha significa que aquela ovelha que foi perdida e encontrada por Cristo. Nós, antes do nascimento, vai dizer Santo Afonso ainda no seu livro, 4.000 anos o mundo viveu só. Um único país, um único estado adorou um Deus verdadeiro, que era esse estado de Israel. 4.000 anos, o mundo inteiro, tirando exceto o estado de Israel, vivia no meio da escuridão. Nasceu um menino luz, nasceu um menino Deus. O que aconteceu? Aquelas ovelhas que estavam perdidas foram resgatadas por causa do nascimento do nosso menino Jesus. A ovelha que simboliza ali nesse presépio de São Francisco é isso, a ovelha perdida que somos nós, resgatadas pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo por cada um de nós. A cabra, por exemplo, tem a cabra também. A cabra simboliza aquele filho perdido, aqueles que não querem aceitar o Evangelho, aqueles que não querem se converter, aqueles que não querem viver de fato o convite do Evangelho. Esses são as cabras que Deus também veio para nós, que outrora éramos pecadores, mas esses que ainda souberam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que é um Deus que salva, um Deus que dá esperança, mas não quiseram se converter, Cristo veio até mesmo para esses, para se tornar esperança para eles. Então a cabra, o bode, ela simboliza isso também no meio do presépio. O jumento, né, como a gente sabe perfeitamente, né, quando Cristo adentra na entrada de Jerusalém para ser louvado, né, glorificado por todo Jerusalém, que o rei chegou, mas depois de 9 dias, 10 dias mais ou menos, se encontra ele na cruz, aquele que era louvado e bendito, né, 8 dias atrás, se tornou maldito e se tornou escárnio para toda a população na sexta-feira santa, que é a sua morte. O jumento simboliza o quê? Aquele que nós carregamos, aquele que nós levamos, aquele que nós adoramos. Assim como o jumento levou Cristo, assim também nós devemos levar, não só o Cristo no sentido do Natal feliz, mas levar também toda a sua obra de redenção para as outras almas aonde nós vivemos. E aqui que entra a terceira vinda tratada por São Bernardo de Claraval, que é a vinda cotidiana, que é dentro desse momento onde nós recebemos Jesus cotidianamente pela Eucaristia, é quando nós deveríamos nos tornarmos esses jumentos para levar Cristo pela vida de santidade, pelo estado de graça para o mundo afora. Então esse é o grande sinal do presépio, a beleza do Natal. É isso que nós deveríamos meditar, refletir e contemplar a todo momento e a todo o desenvolvimento do tempo do Advento. Se preparar, deixar o nosso coração cada vez mais sensível. Já somos sensíveis no sentido assim das coisas materiais, mas deveríamos nos sensibilizarmos muito mais pelos detalhes que o Natal nos mostra, pela grande revelação que o próprio Cristo quer nos trazer por meio dessa grande obra que é a obra da santificação. Tem uma outra passagem também de Lucas capítulo 12, versículo 50, que o próprio Cristo fala: eu vim lançar fogo sobre a terra, e que anseio eu até que ele se acenda. Então Cristo quer lançar em nosso coração um fogo. Mas que fogo que é este? É o fogo do seu amor. Mas veja, o Antigo Testamento, em todos os pagãos que conviviam, tanto os bárbaros quanto os pagãos que viviam aos redores de Israel, todos eles tinham como ídolos um Deus carrasco, um Deus vingativo, um Deus que precisava ter o sacrifício para que a própria população, o próprio estado em que cultivava esse falso Deus, seria aniquilado. Veja a mudança que por meio da vinda de Cristo mudou na cultura. Cristo ele não veio para se vingar, Cristo veio para nos amar, e por isso que ele nasceu como um menino. Veja que reflexão belíssima de Santo Afonso quando ele vai falar nesse livro. Assim como uma criança ao nascer, o nosso coração, como um pai, como uma mãe, como um avô, como uma avó, nos amolece, faz nós até mesmo decidimos coisas que nunca imaginaríamos que decidiríamos por causa daquela criança. Por exemplo, dá um exemplo assim, por exemplo, minha mãe falou que ia parar de fumar quando a Bel nasceu, ficou acho que uns 2 meses aí, mas decidiu alguma coisa.
Mas do mesmo modo sucede quando nós refletimos sobre o nascimento de Jesus. Nós queremos mudar de vida, porque a docilidade de um Deus se fazer como criança, nascer como criança, nos mostra, né, uma sensibilidade maior para nós vivermos a vida de santidade. Veja que beleza também quando nós, assim como os santos, refletimos, né, na reflexão de Santo Afonso, quando a gente percebe que Cristo ali começa a nascer, também o cuidado que nós deveríamos ter com a Santa Eucaristia. Assim como uma criança que ela precisa depender, Cristo quis depender de um colo. Olha que bonita a reflexão de Santo Afonso, agora eu recordei. Que ele vai dizer assim: aquele que sustenta todo o céu precisa ser alimentado por uma mulher. Aquele que é o portador de toda a vida está prestes a morrer. Aquele que está como um rei, adorado e glorificado por toda a eternidade no céu, nasce para ser rejeitado e desprezado por todos os homens. Então veja, esse é o Deus ao qual nós adoramos, nós amamos e glorificamos. Então esse Deus veio para quê? Para amolecer os nossos corações endurecidos pelo pecado. Porque se não é o seu amor, se não é o seu estado como criança, como menino, nós não teríamos uma intenção de decidir pelo coração de Jesus. E veja a semelhança com a Eucaristia. O menino precisa ser carregado, Cristo precisa também ser levado para os nossos lábios, para nós adorarmos Ele na Santa Eucaristia. Veja a simbologia. Então o prelúdio já da preparação para se tornar a Eucaristia já está ali no próprio nascimento de Cristo na gruta. Então é esse o ponto que nós precisamos refletir. Outro ponto que Santo Afonso fala, que Cristo nasceu no meio do estábulo. O que é um estábulo? Alimento de animais. Cristo veio para se tornar o quê? Nosso alimento. Animais no sentido assim analógico, em comparação nas Sagradas Escrituras, significa o quê? Aqueles que vivem na rebeldia, aqueles que não têm inteligência, aqueles que não possuem alma, que não possuem sensibilidade, ou seja, são criaturas brutas. Nós, quando estamos no pecado, nós vivemos mais sobre a mercê dos nossos instintos do que levarmos a busca pela santidade, pela sensibilidade das coisas do céu. Então Cristo, Ele se tornou alimento de animais para nós, que somos criaturas brutais, criaturas que vivamos cada vez mais nas trevas, mas Ele nos tornou luz, e por isso que esse é o grande sinal dele nascer no estábulo. Olha que reflexão belíssima de Santo Afonso. Então isso que o Natal precisa nascer dentro do nosso coração. É esse o grande ponto da reflexão que o Natal deve carregar para nós quando chegarmos. Não é só comer o peru do ano, esperar, né? Minha sogra faz uma comida maravilhosa lá. Ela coloca aquele arroz espetacular que é o meu advento, né, do ventre, né? Estou esperando ali todos os tempos para comer aquele arroz com mussarela, com tomate, com um monte de coisa gostosa. Então não é só para nos alimentarmos, mas é para nós também transformarmos a nossa vida para o céu. Então essas são as reflexões hoje que eu gostaria de trazer para vocês sobre o tempo do Advento. E obviamente, né, o tempo do Advento é um tempo longínquo, né? É um tempo de muita reflexão pelo Evangelho, pela vida dos santos que nós iremos aí refletir, que a liturgia nos oferece. Então aproveitemos esse tempo para vivermos isso, cultivarmos isso no nosso coração e na nossa alma. Amém? É isso aí.